TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Uma distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico ou não, o TokuCast está no ar. Eu sou o Gil, retorno aqui com o meu amigo Senna. Opa! E dessa vez a gente voltou, a ideia aí do Felipe Barroso, que está no cast conosco, a gente comparar um desfile, né, de escola de samba, toda a criação, né, de um enredo de uma escola de samba com a criação, por que não, do Super Sentai. O Tokusatsu tá maluca? Não, a gente não tá maluco não, só entendeu o porquê nessa brincadeira aí, nesse cast aqui, praticamente um cast pauta livre, entre aspas, que a gente vai fazer essa grande brincadeira com vocês. Não estamos no meio de um carnaval para lançar o cast, mas é um cast para animar aí o meio de ano de vocês, com certeza. Quem está conosco hoje, Senna? Opa, nesse carnaval fora de os carnavalescos Kuroda. E aí, pessoal, eu sou o Kuroda e eu já ganhei concurso de cosplay, mas nunca ganhei um concurso de Reimon. Só falta aprender a sambar, que tem condições, viu? Falta ele participar do concurso de Reimon, né? Tem que começar certo. Carnavalesco Jim. Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu tenho um cosplay que fez arrancar elogio dos maiores cosplays do Brasil. Estamos também com o carnavalesco Volney. Opa, Volney Oliveira na área aí. É isso aí, carnaval é legal, né? Eu não tenho muito o que dizer nesse momento, é isso aí. Eu ainda prefiro o Spielberg do que o Jaspion. Pronto. Boa. Estamos aqui também com o convidado, o autor dessa pauta, o senhor Felipe Barroso. Existem mais semelhanças entre as escolas de samba e os Super Sentai do que entre as escolas de samba e as novelas do Brasil, e eu posso provar. Opa, que Oriúde que o diga. Mudou nacional aqui, sabe? Nacional. E é tudo muito tecnológico, muito moderno. E aí tem a brincadeira do Cebola. Vocês que são meninos, né? Vocês não podiam aí perder. É verdade. Spectroman, não é bem do meu tempo não, viu, alemão? Mas esse é grande, viu? O meu tempo também era um pouquinho menor. Jaspion e tudo mais, tá todo mundo aí. Jaspion já era grandinho quando fiz o Jaspion. Mas desse tamanho aí, se eu te pedisse pro Papai Noel, ele não ia me dar. Eu sou do tempo do Nacional Kid, sabe? Nacional Kid. Deve estar aí também, viu, Chico? Queria citar que o carnaval também me remete a lembranças legais sobre Tokusatsu, porque eu lembro que teve um ano que a Unidos da Tijuca saiu com algum enredo maluco lá do Paulo, eu não lembro o nome do carnavalesco lá, Felipe, como é que chama? Paulo Barros. O Barros, eu acho ele fantástico. Ele colocou uma fantasia do National Kid, cara, na escola. Se não me engano, ele era o carnavalesco na época, não tenho certeza. Foi muito legal, foi uma fantasia muito bem feita. Isso foi na Unidos da Tijuca, se eu não tô maluco. Em 2015, a Águias de Ouro, Escola de Samba de São Paulo, me colocou lá um pseudo Dylon, que ela falou do Japão, né? E ela colocou lá um pseudo Dylon lá, porque não é perfeito o Dylon, tem algumas modificações, mas colocou lá no carro alegórico que ficou muito maneiro, cara, ficou muito legal. Fora outras passagens assim que a gente sabe que aconteceu. Mas o mais recente, que é o mais legal pra comentar, aconteceu acho que esse ano, lá em Niterói, na Escola de Samba Experimenta da Ilha da Conceição, que homenageou vários heróis e vilões, e tinha lá o Jaspion, um Dylon super fiel, tinha lá o National Kid, uma ala dos Incas Venusianos, tinha uma ala dos Changeman, e tinha uma ala dos Soldados Hitler, e aí boa parte as máscaras do Soldado Hitler, e quem contribuiu com as fantasias foi o meu amigo Ney Birol, que ficou sensacional.
sinal. Então é legal a gente citar aí que o Tokusatsu tá no carnaval já faz um tempo aí pra quem tá achando nossa pauta maluca, né? Só um adendo aí em relação a tudo que você falou. Essa participação do National Kid na Tijuca foi em 2010, no título da Tijuca. O enredo era É Segredo, tinha uma parte lá, O Segredo dos Heróis, né? O nome do setor era Na Calada da Noite, que é quando os heróis se revelam. O Dylion da Águia de Ouro, que você também mencionou, foi um enredo em homenagem aos 120 anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão, tá? E essa escola de Niterói, esse ano, realmente, as fotos me chegaram assim, no meio do carnaval, alguém me mandou, eu achei tudo sensacional. Sensacional. E o Ney cara de pau, hein, Ney? Tomara que esteja escutando isso aqui, meu amigão. O Ney, ele tava fazendo as máscaras do Soldado Hitler e não contou pra ninguém o que era. Ele só contou que era um projeto especial que ele tava fazendo. E ele fez uma porrada, cara. E ele começou a postar foto no Instagram, e todo mundo queria saber o que ele tava fazendo, ele não contou. Até a gente só foi descobrir mesmo na hora que pingou as fotos do desfile aí, da experimento da Conceição, cara. Muito bom. Vou começar agora com o primeiro tópico aqui da pauta que o Felipe construiu pra gente, que são absorções e longevidade, né? Em escola de samba nós temos os ranchos e as grandes sociedades, e no Super Sentai a gente tem o próprio conceito, né, do Super Sentai e os mechas. E aí eu vou sempre dar a introdução, o Fê vai dar uma explicação rápida, aí amigos, podem debater à vontade aí cada tópico. O que acontece? As escolas de samba de várias entidades carnavalescas que existiam no Rio de Janeiro especificamente sobreviveram e garantiram a sua longevidade porque elas sempre souberam negociar muito bem a sua existência. Essa negociação se dava junto ao poder público, junto à própria sociedade, e elas também incorporavam elementos de outras entidades carnavalescas para engrandecer, melhorar é um conceito meio complicado, mas enfim. Homenagear, né? Vamos dizer assim, para engrandecer o seu espetáculo, né? Então foram citados aí os ranchos e as grandes sociedades, que já não existem mais há muito tempo, tá? E na primeira metade do século XX, as grandes sociedades eram o ápice do carnaval na cidade do Rio de Janeiro. Elas eram as entidades carnavalescas mais luxuosas, mais ricas. É delas que as escolas de samba absorveram as grandes alegorias e as fantasias de luxo. E dos ranchos veio, por exemplo, o conceito de um enredo, que a escola de samba não tinha. O legal que você falou é que no começo do negócio surgir e tal, eu lembrei como quando esses programas, sei lá, 1970, né, quando alguém teve essa ideia e para isso começar a acontecer e continuar rolando, trampo que isso dá, e aí o cara tem que, no começo tinha que provar que o negócio é bom para continuar fazendo, né, que senão não tinha saído do primeiro. E esse negócio de escolher um tema novo, né, todo ano é muito bom. E entra numa situação em que realmente o Super Sentai tem que se reinventar a cada ano para poder se manter também, né, cara? Apresentar aí todo ano algo novo, algo igual, mas diferente, né? Faz igual, mas diferente, sacou? Acho que esse é o conceito, né? Nessa de apresentar uma coisa nova todo ano, ele acabou absorvendo alguns conceitos de outras franquias, né? Não só da Toei, como também de outras empresas que produziam Tokusatsu. E, cara, é a franquia mais longeva aí que a gente tem notícia até hoje. Os desfiles de escola de samba também, porque se transformaram bastante para chegar no produto que nós temos hoje, né? Exato. O segundo, até pegando já esse gancho para entrar na segunda parte aqui, no segundo tópico dessa nossa brincadeira, é exatamente isso. A gente tem escola de samba, o enredo, e Super Sentai o tema. E esse enredo em tema tem tudo a ver, porque quando você escolhe, por exemplo, um tema de mitologia chinesa, Kung Fu, artes marciais chinesas, por exemplo, essa parte, estou citando um pouco para ligar com Dairendia, por exemplo, tá? E aí você tem lá, como a gente citou, uma escola de samba que resolve homenagear vilões e super-heróis, ou por que não, como a gente citou, o enredo do É Segredo, né? Muita coisa pode girar em torno desse enredo, e eu acho a escola de enredo, escola de samba algo fantástico, né? Porque às vezes escolhe assim, ó, vamos falar sobre o X, e os caras só conseguem construir uma história gigantesca sobre a letra X, cara. A escolha do enredo da escola de samba e do tema do Super Sentai, eu fico pensando assim que elas esbarram em facilidades e dificuldades incrivelmente semelhantes. Por quê? Não é só o carnavalesco ou o departamento cultural da escola de samba ter uma ideia de falar sobre um determinado assunto. Isso precisa ser viável para a escola. Viável economicamente e precisa ter um termo assim meio artístico, né? Precisa ter a cara da escola.
As pessoas que vão desfilar naquela agremiação precisam reconhecer que esse tema contado por aquela agremiação faz sentido, porque é uma parte identitária de muitas dessas escolas, né? Por exemplo, o Salgueiro é uma escola que tem no seu veio, né, ao longo de sua longa história, uma queda, uma tendência a falar de temáticas negras, né? Assim como o Império Serrano tem temáticas sociais, a São Clemente vem para criticar, a Caprichosos era a escola que vinha para fazer uma galhofa, enfim. O Grande Rio sempre traz alguém da Globo pra desfilar. Tô brincando. Esses últimos 20 anos aí da história da Grande Rio são um pouquinho complicados, mas esse ano eu tenho certeza que ela já se redimiu e daqui pra frente ela volta às suas origens. Também com temáticas afro. E aí, quer dizer, para além de questões financeiro-econômicas, será que esse enredo vai nos viabilizar algum tipo de patrocínio, né, para que ele possa auxiliar na viabilização dele? Eu acho que a Toei, os produtores da Toei, ao pensarem no Super Sentai, eles têm que pensar nisso, em manter a identidade dos Super Esquadrões, tá? E esse tema do Super Esquadrão, a cada ano, ele conversa com a sociedade daquilo que está girando em torno dela. É uma coisa de percepção que eles precisam ter. E às vezes os fãs não reconhecem aquele Sentai como sendo algo adequado. Será que as próximas séries e coisas que vão rolar no Japão podem casar ou ter a ver com a situação que nós tivemos, que tá rolando, por exemplo, de pandemia e coisas assim? Muito provavelmente. Inclusive, há várias influências. Isso que o Felipe falou é muito interessante, porque há várias influências de várias temáticas, várias coisas, não só em Super Sentai, mas, por exemplo, em Kamen Rider, né? Quando a gente teve Kamen Rider Wizard, por exemplo, né, que o gimmick da época, né, o que fazia o brinquedo era o anel. E ele comia muito donuts, né? No ano seguinte nós tivemos Kamen Rider Gaim, que era sobre frutas. E, curiosidade, não era para ser sobre frutas, era para ser sobre pássaros e samurais. Mas foi sobre frutas, porque o aumento de crianças com problemas de saúde por comer muito doce e o aumento na obesidade infantil cresceu muito. Então precisou resolver isso. Esse diálogo, essas interações com a sociedade são muito interessantes, né? Como é que esses produtos eles são vivos? Eu gosto de observar isso nos dois aspectos. Não, eu só ia falar que isso também ela pode mudar no meio da série também. Se você pegar o Ranger, os primeiros episódios são bem sérios e tal. E depois quando rola aquele ataque com gás sarin no Japão, você vê que eles tentam ir para um lado mais cômico, né? mais leve e tal. Tentam tirar um pouco essa temática de guerra. Então pode acontecer também no meio da série. Entrar na vibe de coisa que tá fazendo sucesso, ele sempre faz. A gente tem um exemplo aí que Pogo Kaiger e Mind Ninja, que coisas que estavam fazendo sucesso não na mesma época, mas que fizeram sucesso próximos, foi o próprio Piratas do Caribe ou Harry Potter também. Né? Na verdade eu acho que o Gokaiger talvez seja um pouco mais por One Piece mesmo, né? Mas você tem também quando eles colocam, por exemplo, você pegar o Hurrikenja, né? A origem do nome Hurrikenja da série vem de Harry Potter, apesar da série não tem nada a ver, né? São ninjas e tal. Vem do nome japonês do Harry Potter, que é Harry Potter Kenja no Ishi. Então eles pegaram o Harry e o Kenja e ficou Hurrikenja. O próprio Zilranger, gente. As recém-descobertas no início dos anos 90 acerca dos dinossauros fez com que houvesse uma tendência a ter esse tema na sociedade. Né? Aí veio o Parque dos Dinossauros, Família Dinossauro e Zilranger, por exemplo. Disso num outro cast nosso, né? No cast de Sexto Membro, inclusive, e tudo mais. O caso do Gokaiger com One Piece. Gokaiger bebe muito da fonte de One Piece. E isso também é One Piece, é verdade. Ali. Que é um mangá muito famoso até. Mas pro Ninja também, que já coloca eles em versão civil com bandana, é o estilo Naruto também, né? Tem essa questão também. Os ninjas não se escondem. Esses ninjas podiam usar tanques, tá vendo? Não ia dar nada. Aquela série paralela, Kamen Rider Shinobi também ela é bem mais puxada pro Naruto do que o Ninja em si. Porque ali é uma sociedade de ninjas. Sim, sim. Inclusive, se eu não me engano, o Kamen Rider, só falando essa questão de atualidade trabalhada nas séries, o Kamen Rider Zero One falou até sobre fake news, né? Sobre informações falsas e tal. Então as séries estão sempre conectadas com a atualidade mesmo. Tem que ser atualizada mesmo. Atualidade com história muitas vezes também, né? Tem isso também. Exatamente. E aí com o tema que a gente tá aqui fazendo essa brincadeira.
grande esperança não se apagará. Conhecemos um segredo que pode te ajudar. Nossas forças contra o tempo nós vamos usar. De estar no terceiro tópico, que é o samba enredo e a música de abertura do Super Sentai, que assim como o samba enredo, né, e a música de abertura do Super Sentai também tem a ver com a série, com a temática, e conta um pouquinho do que está acontecendo. Às vezes conta quem é o nome do inimigo, por exemplo, etc. E no samba enredo, né, Fê, eles conseguem dar uma aula de história e contar ali tudo o que está acontecendo na escola dentro daquela música. A música é muito legal, porque ela vai mais do que um samba, e mais do que uma abertura de uma série, são músicas que realmente estão nos contando alguma coisa. O samba enredo é uma música de muita especificidade, porque para além de contar uma história, ela é musicalmente uma trilha sonora que serve ao desfile. As músicas de abertura do Super Sentai, a gente guarda... A abertura é a primeira parte, mas tem mais uma história, que é a segunda parte que a gente não ouve, mas é o que toca na música. E aí a gente tava... O Felipe até tinha pontuado isso pra gente antes, que é usado... geralmente é uma pegada rock and roll, só que não é o mesmo tipo de rock, e como isso muda, né? Eu acho essa parte a mais legal do Super Sentai, que é a abertura, né? Como a gente falou no tópico anterior sobre os diálogos com a sociedade, é incrível como a abertura do Super Sentai é um exemplo de diálogo com a sociedade. Se você for pegar aqueles vídeos lindos no YouTube que adoram mostrar All Opening Super Sentai, né, de 1975 até hoje, 2019, você faz um passeio musical, né? E esse passeio musical reflete o quê? Reflete a sociedade na época em que cada série estava sendo feita. Sim. Você tem ali no começo, com Go Ranger, Jaka, Battle Fever J nem tanto, mas Go Ranger e Jaka é uma música muito mais funkeada. É a cara dos anos 70, aquelas aberturas. Sim, com certeza. E vai mudando com o tempo, né mesmo, né? Isso. Denzima ainda tem um pouco dessa influência também. Denzima é muito bom. Denzima é muito sincopada, é ótima. Cita essa parte da construção da música, e a gente até comentou rapidamente sobre um cara num dos casts que a gente gravou recentemente, que é o Hideaki Takatori. O Hideaki Takatori, que é cantor da abertura de Harikenja, entre outras músicas, que ele esteve no Brasil, e quando ele esteve no Brasil, ele falou que é um pouco do trabalho dele como compositor. É claro que o Super Sentai tem diversas músicas e tal, mas eu quis frisar a questão da abertura e compará-la mais ao samba enredo, né? Porque isso ficou claro em Akiba Ranger. Quando você lembra de uma série, é a abertura que vem na tua cabeça. É aquela primeira introdução ali, aquelas primeiras melodias. A abertura é a cara musical da série. Vão ter outras músicas, podem ter exceções. Eu acho, por exemplo, que Dylan é muito mais a cara de Jaspion do que a própria abertura dele. Sim, com a música de ação dos Gokaiger, quando eles entram em cena, aquele... É que eu acho que a música tem o papel que o Ju falou, porque assim, você pega a música do Changeman, eles falam, enfrentar o Gozma e tal. Inclusive tem um... O pessoal fala, já ouvi pessoal falando que sobre, por exemplo, você pega a Time Ranger, né? Time Ranger não fez tanto sucesso com as crianças, porque a música, além de ser difícil, tinha palavras em inglês, a música não fala o nome da série, né? Acho que é uma das únicas que não... Raríssimo, né? Um caso raríssimo, inclusive. Que é uma padronagem disso. Eu acho que dá pra pegar a abertura das... apesar de não ser Tokusatsu, mas pra mim a música ela tem um papel muito da abertura das Tartarugas Ninjas, que é apresentar mais ou menos, o Michelangelo é assim, tal. E as aberturas de Tokusatsu pra mim são isso também. Sobre essa questão de dialogar, né? Eu até tinha feito aqui na pauta um resuminho, e eu friso essa questão, por exemplo, como é que elas passeiam por diferentes ritmos ao longo da história. A gente falou aqui do funk no final dos anos 70, mas tem ali nos anos 80, por exemplo, o hard rock, que é muito mais presente, o metal ali em Changeman, por exemplo, Flashman, Maskman, de uma violência, assim, de um peso maravilhoso, porque era o que era vigente na época. E eu friso até um caso curioso, que o Japão, até onde eu tenho notícia, é o país com maior número de bandas de ska no mundo. E só existe uma abertura de Super Sentai que é em ritmo de ska, que é Go Onger, de 2008. E é o maior público de heavy metal do mundo também. Segundo somos nós. E essa questão do ska em Go Onger, eu andei pensando por que só Go Onger fez ska. Aí, bom, a gente viaja. Eu especulo que pode ser por causa do sucesso de Pump It, do Black Eyed Peas, que foi lançado em 2005. Tá? E o Pump It tinha as guitarras de surf music ali na introdução, de ska e tudo mais.
E o Puppet, essa guitarra surf music ali, ela foi pega dessa versão Measlow, né, do Dick Dale, de 63, que fez sucesso no Pulp Fiction, e a mesma guitarra que tem também em Go On. Então, quer dizer, naquela questão de dialogar com a sociedade, eu acredito que tenha sido uma escolha por causa disso. Vamos pro tópico 4, que é desenvolvimento de enredo. Né? Vou continuando nessa pegada de conversar com a sociedade, acho que essa parte também a gente vai falar um pouquinho sobre. Que em Super Sentai a gente tem os desenhos de figurinos, armas, veículos e mechas, né? E na escola de samba a gente tem também os desenhos de figurinos, alegorias e adereços. Eu tenho uma curiosidade legal, meu pai foi diretor de alegoria e a minha tia foi carnavalesca escola de samba na cidade onde eu resido. O trabalho deles de desenhar, de construir as fantasias era realmente um estudo mesmo do tema. Então vai falar de índio, então tem que pegar diversos tipos de fotos, de imagens para construir as fantasias. A mesma coisa para um carro alegórico, né? E eu imagino que o trabalho criativo, e eu acho super legal esse quarto tópico aqui na pauta que ele pra gente, é que eu imagino que seja o mesmo trabalho lá do cara que desenha, por exemplo, um mecha, sabe? Desenha fantasia, né? Uma armadura, etc. Os monstros, porque a gente tem hoje dentro da série, a gente tem a temática dos heróis, mas os vilões também têm uma temática. A gente percebe isso muito atualmente, né? O Tokyuger, os vilões têm uma temática X, o Yu Soldier, temática Y. Isso também é um estudo, porque muitas vezes vai fora do contexto dos heróis, né? Não segue a mesma linha, né? Ou às vezes até o contexto oposto, né? No caso do Tokyuger mesmo, né? A linha das trevas, da Kuroi Line, eles são todos, né, da escuridão, né? E o contrário, que é os heróis, são do Rainbow, né? Do arco-íris e tudo mais, né? Me lembrei muito, vocês falando isso, de Kyoryuja, né? Que os vilões eram meio que uma referência ao Mágico de Oz e tal. Também. É muito legal essas temáticas inversas são muito legais. Como tudo isso é construído, né? Como há toda uma pesquisa. Sempre que é feito um produto, né? Eu acho que a Toei não fica de fora aí, né? A Bandai, que é quem cria os robôs e tudo mais, não fica de fora no ponto de criar isso, fazer toda essa pesquisa de mercado, entender, né? Dialogar com o que tá rolando na época e tudo mais, né? A própria criação do Super Sentai, Goranger mesmo, né? Tem toda uma influência da época que tinha uma série de espionagem que era muito famosa, agora eu esqueci o nome, mas depois eu vejo. Mas até no próprio Toy Darameiras, naquele do Netflix, dos brinquedos que fizeram na nossa época, fizeram a nossa história, quando eles vão falar no episódio de Power Rangers, eles falam dessa série, mostram cenas. Cara, é muita cara de Super Sentai da época, é muita cara de Goranger e de Jakar, né? Ou seja, é o que o Felipe falou, a influência da época, né? O espírito da década, né? E tudo mais. E para além desse trabalho de pesquisa, é um trabalho duplo, né? Eles pesquisam tanto na escola de samba quanto no Super Sentai, pesquisam o visual, imaginam que pode ser feito de determinada maneira, porém, né, tem uma parte prática disso, né? Eu desenho um capacete, mas às vezes esse capacete, quando ele vai lá para um molde, ele não é legal. Então eu tenho que mudar o meu desenho. O mesmo para uma fantasia, o mesmo para uma alegoria. Eu desenho um mecha, quando o mecha vai lá pensar nas dobragens dele na forma de metal para ir para a fábrica, para depois ele se transformar como brinquedo, não funciona. Eu volto para a prancheta para redesenhar. Então é um trabalho de vai e volta muito interessante. No caso do carnaval, as escolas de samba do Rio, especificamente do grupo especial, né, o desenho de alegoria é um quebra-cabeça que, é invejável, porque elas precisam ter partes fixas e partes móveis, tá? E essas partes móveis são fundamentais para o que vai acontecer no desfile. A alegoria chega na beira da pista, na Avenida Presidente Vargas, que é transversal à Marquês de Sapucaí. Ela chega toda desmontada. São pistões hidráulicos, né? São partes dobráveis. E depois fazer um gatai, né, cara? Exato. O melhor exemplo é isso. A semelhança com o gatai é perfeita. Porque elas têm poucos metros para serem montadas, subir os elevadores hidráulicos, tudo, para passar na avenida e imediatamente passou da linha de fim de desfile, desce o pessoal todo que está em cima dos carros e retiram-se todas essas partes móveis para que ela possa retornar ao seu barracão. Tá? Então não é só pensar num desenho de uma alegoria que ela vai ficar bonita. Não! Ela precisa ter uma engenharia viável para chegar até a Marquês de Sapucaí e também para voltar para o seu barracão. Da mesma forma que o mecha, lá, o boneco, precisa ser moldável, ele precisa ser
Em inglês tem o termo, né? Assim, traduzindo em português, o pessoal lá da série da Netflix adora, né? Ela precisa ser brinquedável, né? Traduzindo assim. Então, cara, não basta ter só essa pesquisa de visual e de temática. Tem uma pesquisa também de funcionalidade que eu acho que é um trabalho hercúleo e maravilhoso dos dois lados. Com toda certeza, é muito legal esse trabalho, é muito legal toda essa pesquisa, né? Você vê, eles vão pra batalha, faz o Gatai, vai pra batalha, que é na passarela, né? Na pista, ali na avenida, faz a batalha e desmonta o Gatai e vai pro barracão guardar o robô, né? Ou o carro alegórico. Agora, ainda dentro desse aspecto, tem uma coisa que escola de samba e Super Sentai é igual, tá? E Tokusatsu em geral, Kamen Rider e Super Sentai mais, né? O carnavalesco, enfim, o departamento cultural, eles desenham principalmente as fantasias. E aí, no caso das escolas de samba, é feito um protótipo que depois vai ser replicado quantas vezes forem necessárias, né? As fotos desses protótipos, muitas vezes, são divulgadas na internet. E é uma gritaria para o bem e para o mal. Da mesma forma que aquelas fotos vazam lá da Toei, né, que vai para a internet... que o pessoal já começa a xingar a série antes de saber do que ela se trata. É verdade. Inclusive coleciono fotos de rumor de Kamen Rider, né? Rumor também, gente. Tem desenhos de alegoria. Assim, é muito bom. Eu imagino. Então, inclusive falando de Kamen Rider aí, dessa parte de rumor, eu não sei se funciona assim pra Super Sentai, mas Kamen Rider, eles têm duas equipes que competem as ideias lá na Toei, e a que ganha é o que rola naquele ano. Depois eles trocam, quem ganhou no outro ano vai indo e vai indo. É muito legal isso, cara. Essa dinâmica é muito legal. Tem uma dinâmica parecida dessa dentro de escola de samba? Fica aqui a dúvida. Olha, esse tipo de dinâmica eu não sei precisar, mas tem uma outra coisa que também acontece no Super Sentai que é típico de escola de samba. O carnavalesco tem um projeto lá de um desfile com fantasias, com alegorias. Esse projeto é a primeira coisa que é feita depois que o enredo é definido. Acabou o carnaval, tem um mesinho ali de férias e o pessoal já começa a trabalhar, os caras já começam a desenhar tudo. Aí o que da Bandai, velho, correria total. Pois é, aí o que acontece? No meio do caminho, ali pelos meses de julho, agosto, tem a escolha do samba. E a escolha do samba pode vir a interferir na mecânica, na apresentação do desfile. Tá? Porque o samba, a interpretação do compositor acerca da ideia do que a escola vai falar, pode inserir coisas que o carnavalesco não tinha pensado. Então ele pega os desenhos dele e faz uma revisão. Ele pode tirar algumas alas, pode modificar algumas alegorias, modificar fantasias, ou até inserir outras coisas que não estavam na cabeça dele. Pô, legal isso, porque isso me lembra um pouco o comentário que a gente estava fazendo agora há pouco sobre Kamen Rider Gaimon, que era pra ter sido uma coisa e virou outra devido a outros fatores externos, né? Que era pra ter sido de pássaro e acabou virando de fruta, né? E virou essa salada aí de frutas aí maravilhosa. O Soldier também era a matemática de serem dragões e acabou virando dinossauros, né? E você percebe... O Changeman, né? O Changeman era sobre exploração espacial, né? Não é? Chama Cosmo Man, né? O Tio Sentai Cosmo Man, negócio assim. Meu amigo, sou do céu. Sua segurança, eu temo entrar em ação. Vamos pro quinto tópico aqui dessa nossa pauta. Vamos falar aqui o seguinte, que é a primeira impressão. E a primeira impressão eu achei muito genial aqui, viu, Felipe? A comparação que é, em escola de samba você tem a cabeça da escola, que é ali o abre-alas, né? A comissão de frente. E no Super Sentai tem o primeiro episódio, né? Então o primeiro episódio acaba marcando muito, né? Porque se o primeiro episódio ele é bom, você tem força pra acompanhar o resto da série. Se você vê um abre-alas, um enredo legal, o abre-alas e a comissão de frente super maravilhosa, o que você faz? Você embala em 1 hora e pouco tranquilamente ali naquele desfile, né? O primeiro episódio causa isso. Teve muito Super Sentai que eu larguei e retomei depois, porque o primeiro episódio não me atraiu. Assim como eu dormi em muitos desfiles, cara, porque o começo da escola não me atraiu também. Eu ia falar isso agora. Eu vejo pelo primeiro episódio, se eu já fechei meio assim... eu sei que a gente já teve essa discussão antes sobre os 150 primeiros episódios de One Piece até ficar bom, mas eu acabo ficando nisso também. Se o primeiro não me atrai, eu já não quero mais não.
O primeiro episódio também pode ser uma enganação, né? Às vezes existe um investimento pesado nele pra poder atrair o público. Do segundo episódio até quase o final da série, a série é uma bosta. Eu já passei por isso aí. Rio Soldier, eu fiquei um pouco triste com boa parte dos episódios. O Rio Soldier pra mim é muito bom ou era muito ruim. E essa ida e volta me incomodou um pouco, mas... Eu queria aproveitar e falar um pouco mais sobre o que você comentou aí da cabeça da escola, né? Que é esse primeiro momento, quer dizer, tem ali a comissão de frente. Por regulamento, a comissão de frente é a primeira coisa que aparece na escola de samba. Não pode ter nada à frente dela. É ela quem deve apresentar a escola. A partir da década de 1990, as comissões de frente passaram por uma revolução, onde elas deixaram de ser uma ala um pouco coreografada, com pessoas que tinham algum domínio de dança, para virar uma grande teatralização que resume todo o enredo que vai ser visto ao longo do desfile, ao longo de mais de 3 mil pessoas depois deles. Tá? E isso, junto com o primeiro carro, que é aquele primeira apresentação também da escola, isso é o que se chama de cabeça da escola. Entre a comissão de frente e o primeiro carro, tornou-se um procedimento comum inserirem algumas alas e, principalmente, o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira. Então, comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira e o primeiro carro é a cabeça da escola, é aquele primeiro impacto que você olha ali para o início da pista e aquilo surge. Se isso é minimamente impactante, vai te prender até o final do desfile também, como já foi mencionado aqui. E aí eu vou citar uma série aqui que tem uma construção de te envolver completamente, que na minha opinião, claro, que é Bokenger. O Bokenger começa de um jeito vibrante, sabe, bem maneiro, e você acaba acompanhando o Bokenger inteiro, sem parar, querendo ver o próximo episódio, porque o tempo todo ele te traz algo legal, e o que te fez ficar vibrado em Bokenger, pelo menos a minha opinião e algumas pessoas que conheço, foram os primeiros episódios. Se você for avaliar a série no contexto inteiro, ela não tem crescentes, como tem outras séries. Ela se mantém num padrão desde o início, né? Vamos pro sexto tópico agora, que é repetições ou tradições. Na escola de samba a gente tem os quesitos, né? Mais as alas das baianas. Minha avó desfilou anos em ala das baianas, hein? Inclusive, pra desfilar em ala das baianas, você tem que ter mais de 150 anos. Todo vem desfile, né? A galera falando que olha lá, ala das baianas. Dona Joelma, 120 anos, 90 anos na baiana, é isso aí. A gente tem o Super Sentai, a gente tem Henshin, Bazooka, Monstros do Dia, Robô Gigante, inserção de novos membros ao longo da série. É aquele negócio da evolução, né, Felipe? A gente tá vindo evolução nota 10 aí nesse caso. A gente vê a série evoluindo assim como o filho, né? Porque assim, no caso da escola de samba, né, ela tem obrigações que são obrigações regulamentares e tem algumas obrigações regulamentares que são julgadas e tem obrigações regulamentares que não são julgadas. Então foi falado aí dos quesitos, mas a ala das baianas. A ala das baianas é obrigação, mas não é julgada. Ela não é julgada, não recebe nota, mas se a escola de samba apresentar uma ala das baianas sem ser o número mínimo por regulamento, ou pior ainda, desfilar sem baiana, ela vai ser penalizada por isso. Tá? E a mesma coisa o Super Sentai. O Super Sentai tem as suas repetições, mas ele tem também aquelas tradições. Não é bem repetição, é meio que uma tradição. Uma coisa que se não tiver na série, você quase que não identifica a série como sendo de Super Sentai. E muitas delas foram sendo incorporadas ao longo dos anos, né? Tem coisa que eu passo, tipo, por exemplo, o lance de sempre ter um episódio da troca de corpo. Eu acho que tem o charme, né, que todo Sentai sempre tem que ter certas coisas. Tem sempre ter o episódio da troca de corpo, sempre tem o robô quebrado, inimigos vencem, mas eles voltam no final sem o robô, né, e essas tradições. Mas essa do troca de corpo é super chato, nossa. Escola tem carro quebrado todo ano também. Não tô brincando, mas tem. Uma dó, né, cara? Porque muita comunidade trabalha o ano inteiro por aquela 1 hora e pouco ali e tem suas dificuldades, né? O que o Felipe também tá falando é como essas coisas foram surgindo ao longo dos anos. Então a gente tem uma lista, né? Primeiro são os personagens. Aí começa Robô Gigante. Aí Bazooka. Aí o raio que cresce. Membro extra. Aí robô extra e por aí vai. É esse tipo de evolução que a gente tá falando. Eu gosto de pensar também como é que essas evoluções foram sendo incorporadas ao Super Sentai, né?
e elas contribuíram para movimentar ainda mais os episódios. Você pega uma trama das primeiras séries, ali do final dos anos 70, o trio inaugural, né? Battle Fever, Jaka e Corranger, as séries têm um quê mais para pegada da investigação. Elas são investigativas, tem muito tempo ali de perspicácia dos seus integrantes, né? E conforme esses elementos vão sendo incorporados, vai faltando tempo para esse desenvolvimento de história e o episódio vai ficando cada vez mais apertado e cada vez mais corrido. Agora, esse corrido, a gente hoje não sente muito porque nós estamos acostumados cada vez mais com velocidade dentro de um único episódio. Cortes rápidos, muita ação. Dúvida. É a evolução da narrativa, né? As mudanças de narrativa. Tanto é que, é o que eu tava falando anteriormente, os Super Sentais, desses que você citou de início, eles tinham uma influência de seriados policiais, né? De seriados de espionagem e tal, japoneses, né? Agora as influências são outras, né? Houve toda uma evolução de narrativa até mesmo nos animes. Então, essa evolução muda tudo. O jeito de contar histórias é diferente, porque a gente tem uma geração diferente, cada geração tem isso, né? Baseado nas coisas da época, que a gente já acaba voltando até no que você falou lá atrás, de como a época influencia, né, a produção aí dos Super Sentais e tudo mais, também das escolas de samba, e essa evolução de narrativa também é apresentada pelo que você está falando também nas escolas de samba, né? O jeito como eles fazem os enredos e como é apresentado, né? Até mesmo como você falou na comissão de frente, tudo isso é muito legal, eu pelo menos acho. Existe realmente a forma de contar a história nos dois aspectos, né? Tanto na escola de samba quanto no Super Sentai. E é bom ver como é que essa forma de contar a história ela fica cada vez mais fechada ao longo dos anos, né? As escolas de samba, por exemplo, elas desfilavam com seus componentes, a bateria, o samba e tal, mas nem todas as pessoas estavam fantasiadas de acordo com o enredo. Parece até uma coisa meio doida. E durante muito tempo isso vigorou. Até metade da década de 1960, era muito comum, por exemplo, ter ala de nobres. Então tem lá o enredo falando de qualquer coisa, aparecia uma ala de nobres, porque era a tradição da escola de samba ter ala de nobre. Assim como a fantasia de mestre sala e porta-bandeira remetia aos nobres, independente do que se estava sendo contado. Isso com o tempo foi mudando, né? E toda a escola se apresenta de acordo com o seu enredo. Então, mestre sala e porta-bandeira vem contando uma parte do enredo. Os diretores da escola, aos poucos, eles deixam de vestir uma camisa padronizada da escola para vestir uma fantasia própria de diretoria que também conta o enredo. E no caso das séries de Super Sentai, a gente pode parar para pensar que, tirando Go Ranger ali, você em Jaka e Battle Fever J e até em Dandyman, você vê os veículos deles, os veículos não são veículos da série, são veículos que você pode encontrar em qualquer concessionária, né? E com o tempo isso vai mudando, quer dizer, o veículo tem que respeitar a estética da série, qualquer tipo de acessório dos heróis ou dos vilões tem que respeitar essa estética da série. Isso é acabamento, isso foi evoluindo ao longo dos anos também. E fica aqui um exemplo chamado Mask X1. Apareceu uma vez, não tinha nada a ver e ó, cadê? Sumiu. Ninguém sabe que cara é esse. Pronto. Quem nunca quis ser herói de verdade, salvar o planeta, vencer o vilão. Só experimenta sua comunidade e trago no peito uma nova emoção. Vamos ao último tópico, que é o em ação acontecendo, o desfile em si para a escola de samba, o andamento da série ao longo do ano. Eu acho que é muito disso que a gente vem conversando sobre todos os tópicos, né? Quando você tem um enredo, e mais do que um enredo, porque, de novo, o Super Sentai ele vai muito além do enredo escolhido. Você tem um plot, por exemplo, que é combater os vilões que querem, por exemplo, poluir o meio ambiente, e os heróis, eles são animais mitológicos, e os vilões, eles são entidades da natureza ou da podridão, sabe? Você tem uma série de elementos ali navegando no Super Sentai, assim como você vai ter também no desfile, que vai ser construído durante todo o tempo, né? E você vê isso durante ao longo de 1 hora e pouco, você vê um pouco disso mesmo. Se você fosse fazer hoje, você aí, carnavalesco de escola de samba, aí, quiser fazer, homenagear o Jaspion, você consegue contar todos os 50, 40 e tantos episódios, aí, lá, quantos episódios que eu não lembro agora de cabeça, todo o seu desfile, cara, porque tem coisa pra caramba pra você contar, viu, meu amigo? Esse é outro aspecto que eu queria saber, como que a Toei trabalha com as séries, porque nós vemos
tá? Pode não fazer muito sentido, mas existe merchandising diluído ao longo dos episódios. E esse merchandising, ele é pensado no momento em que a temática é trabalhada. Então eles viajam para uma outra cidade, eles ficam hospedados num determinado hotel, usam uma companhia aérea, uma companhia de ônibus, sei lá, tá? Isso aparece nas séries pra gente. Passa despercebido, mas é um merchan. É um merchan que é definido no momento da produção da série. Existe esse tema, como é que eu vou poder trabalhar isso, como é que eu vou poder firmar parcerias, isso tudo reverte dividendos para a produção da série, que posteriormente reverte em dividendos para quem quis fechar a parceria. Isso acontece na escola de samba também? Tipo... Sim. De merchan inserido? Porque, por exemplo, em Kamen Rider a gente tem vários exemplos, né? Super Sentai também, por exemplo, Magi Ranger mesmo, o lance do telefone e tudo mais, né? Magi Ranger, e a gente tem, todos os carros que são civis, motos, capacetes. A parceria da Mazda e a Suzuki já nem conta mais, né? Já é tradição. Exato, já tem gente que acha que é da própria Toei, né? Sempre aparece, né? E também tem o lance que você falou, né? De troca de locação, isso muitas vezes é por causa de logística também e grana. Mas hotéis mesmo, em Stronger, Kamen Rider Stronger mesmo, eles ficam direto num hotel, né? Toda hora você vê eles no mesmo hotel e tudo mais, o que é uma baita de uma propaganda também, né? Merchan total. A gente falou sobre isso durante esse cast, que a série, quando ela não vai bem, ela tem uma mudança no meio do caminho por causa de audiência e tal. Isso a escola de samba não tem, né? Esse tipo de mudança já era. Pois é, é muito bem lembrado, Kuroda. Eu acho legal ver como é que, no caso do Super Sentai, a Toei tem a possibilidade de ficar ali de olho nos números da audiência. Então, o personagem é muito legal, ele vai ser mais trabalhado. Esse personagem não serve, cai fora com ele, né? Essa temática um pouco pesada, como já foi dito aqui diversas vezes, tira ela. Eu gosto também de lembrar o exemplo de Gokaiger, né? Gokaiger, a princípio, não teria tanta inserção dos atores das séries antigas, mas naquele ano o Japão passou pelo tsunami e isso serviu como a presença desses atores antigos ali naquela corrente de solidariedade foi fundamental para que Gokaiger fosse povoada desses atores mais antigos, né? A velha guarda. A velha guarda. Muito, muito legal. Senna, como você quer acabar esse cast, cara? A gente pode ir, aproveitando novamente a ideia que eu pensei aqui, que o Kuroda passou pra mim, mas foi eu que pensei. Falar, baseado no que a gente desenvolveu aqui, qual Sentai a gente acha que é o mais carnavalesco? Não vale Kyoryuger, né? Como o Kuroda falou. Que não vale. Não vale. É um modo carnaval, né, cara? Inclusive, começar com o nosso convidado. Eu me lembro muito de Gokaiger, até pela quantidade de customizações que o robô deles tinha, né? De pegar a magia das outras séries e customizar aquilo ali, ficar cada vez maior e não saber mais onde ia parar. Eu acho aquilo muito carnavalesco. O próprio Gokai Head de juntar os poderes dos outros Sentais também, aquele colete que acabou virando padrão depois, né? Quase padrão. Adoro o Gokaiger, muito carnavalesco. E você, Kuroda? Cara, eu vou falar Gaurendia, porque aquilo é praticamente um desfile do Caprichoso e do Garantido, de vários animais. E aí, como isso vira uma salada, depois também de robôs se misturando, e é quase uma Arca de Noé. Bah, e você, Volney? Opa, então, eu pensei em Gaurendia também, mas eu vou falar outro, Gingaman. Gingaman, as feras, né, de Gingaman parecem muito alegoria de escola de samba, né? Inclusive o nome, né, se você ler... Ginga, né? Tem Ginga, né? Ele tem Ginga, então acho que é perfeito. E é isso, já que não pode falar Kyoryuger, né, então... E você, Gil? Eu vou Zeiger porque sim. Nossa! eu vou falar Gaurendia, mas por um outro motivo. O Felipe falou esse negócio de você criar algo que depois vira meio que uma regra, né, e tal. E o Gaurendia me lembrou muito porque o Gaurendia veio com aquele negócio do robô você, tipo, equipar coisas nele, né, trocar o braço e tal, não sei o quê. E isso depois virou meio que regra, né, muitas séries seguem isso, né. Tem um upgrade que é só pro braço, com a perna. Tem robô depois do final que acopla tanto que parece realmente um carro alegórico. E você, Dinho, o que você tem a acrescentar? Como todo desfile de escola de samba, quando tem um velho assistindo como o Jim, que é nosso idoso, dormiu no meio do desfile, perdeu o final, né? Viu as escolas amanhecerem. E é isso aí, nosso Talkcast fica por aqui e a gente espera que você tenha gostado dessa viagem aqui.
China family. A edição desse podcast foi feita por bancodecerebros.com.br.